Com mais de 1 milhão de espécies pelo mundo, os artrópodes, grupo que a gente vai estar vendo agora, representa a maior quantidade de animais que existe no planeta, superando não somente todos os invertebrados, mas também os vertebrados. O que muita gente não sabe é que esses animais eles conseguiram, com a evolução, algumas características que permitiram que se tornassem tão diversos. Agora, que características são essas? Eu me chamo Jonas, sou professor de Biologia aqui no Ciências no Papel e te convido para esse mundo assustador, mas também incrível dos artrópodes. Vem! E aí galera massa, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Ciências no Papel com seu querido Prof. Jonas, e a gente vai dar prosseguimento ao nosso querido reino animal, prosseguindo agora, lógico, com os artrópodas, esses animaizinhos que cativam tanta gente e ao mesmo tempo dão nojo. Prof, esse aí é aquele grupo que tem aquele animal, sim meninas, aquele animal, aquele que quando você tá tomando banho, você vai pegar aquela toalha, vai enxugar os cabelos e fica pensando, alguém está me vigiando. Pois é, a gente tá falando sim delas, das baratas. Eu sei que existe uma lenda aí muito absurda de que se rolasse uma explosão nuclear, elas seriam as únicas sobreviventes. E não é bem assim. O que acontece é que, como elas vivem normalmente em ambientes subterrâneos, elas teriam menos probabilidade de sofrer o impacto da explosão nuclear. Mas não significa que elas são resistentes ao ponto de aguentar uma explosão. Os prédios feitos de concreto não aguentam, quem dirá um satanás desse. Então não vamos imaginar tanto assim. Uma outra coisa é que, como ela tem menos genes sujeitos à mutação que nós, seres humanos, isso acaba sendo uma vantagem para elas também. Agora, prof, como sempre, aquelas características gerais. Molusco tem o corpo mole, anelídeo tem anel no corpo, e o artrópode. Gente, a grande sacada dos artrópodes é porque eles vão ter agora patas, olha que legal, vão ter patas, e essas patas elas são articuladas, daí o nome artrópode, vem de articulação. Prof, mentira, sério? Sério, então a artrópode vem de articulação. É muito provável que a gente tenha herdado as nossas articulações por causa desses caras. E essa articulação ajuda na movimentação. Não é à toa que são animais bem rápidos quando você tenta pegar. Tenta pegar um siri, um caranguejo no chão. Meu amigo, o bicho desembesta, parece que ele tem um módulo turbo. Tá rapidinho. E isso é uma característica que, dando velocidade, ajudou esses animais a se diversificarem. Lembra que eu comentei que são mais de 1 milhão de espécies que a gente sabe até hoje? Com certeza deve ter muito mais. Um dos fatores que ajudou nessa grande diversidade, essa expansão desses caras, era a presença dessas patinhas articuladas. Eu trouxe alguns exemplos para vocês: joaninha, caranguejo, a aranha, a formiga. Além do mais, como eu falei, você também pode tê-los em várias formas. Basta olhar para esses camaradas. Por mais que eles sejam do mesmo grupo, eles têm formatos diferentes. Tu pode ter gente no ambiente aquático, como os caranguejos. Pode ter também ambiente terrestre, como as aranhas e os insetos. E também a simetria, obviamente, ela é bilateral, como está sendo de todos os seres que a gente está vendo até agora, desde os plateumintos. Agora, gente, eu queria que você marcasse aí, se possível, assim, com um vermelhão assim escarlate, amigo, em uma homenagem ao nosso querido Milo de Escorpião, com sua agulha escarlate lá do Cavaleiros do Zodíaco. Eita, tem coisa boa. A Scarlet Needle, olha, até em inglês. Gente, olha só. Esses caras se espalharam bem pela Terra. Ter pata articulada ajudou? Com certeza. Mas ter uma armadura, por isso a referência a Cavaleiros do Zodíaco, ter uma armadura fez toda a diferença. Esses caras, olha só, tanto molusco, quanto anelídeos, quanto nemateumintos, plateumintos, são todos animais que têm um corpo muito mole. Então isso dá muita facilidade de ser devorado, de ser atacado, de ser destruído. Só que eles agora vão ter um exoesqueleto. Prof, o que é isso? Exo é fora. Esqueleto, você tá ligado o que é? Eles vão ter um esqueleto por fora. Se você já comeu um caranguejinho na sua vida, você vai lembrar que a carne do esqueleto tá onde? Tá dentro. E o que é que tá por fora, prof? O esqueleto dele. Isso funciona como uma armadura. E essa armadura, ela é impermeável, ou seja, impede os caras de estar perdendo água para o ambiente, e é muito resistente. Quando você mata, por exemplo, uma barata, você escuta ela estralando, né? Crack! O que é isso, prof? Você está quebrando esse exoesqueleto desses camaradas.
Prof, isso é incrível. Agora você sabe o que é mais incrível. Não queira que eu diga não. O que é mais incrível do que isso? O seu like. Por que você ainda não deu um like aqui na aula desse prof bonito, inteligente, simpático, carismático, com um sorriso que mexe com o seu coração? Dê um like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e também maceta compartilhar aí, joga no grupo da tua turma e ajuda o pessoal a pegar isso de uma forma tão fácil que a gente não tem aqui espalhado na internet. Então, prof, o que mais que a gente sabe? Esse exoesqueleto, ele vai estar ajudando no revestimento, dando proteção para o corpo e também suporte, ajudando ele a ficar estável e também, de certa forma, ele tem relação com o crescimento. Como é que é isso, professor? Pessoal, se vocês repararem, se vocês repararem, existe um gráfico para se entender o crescimento dos artrópodas. Como é que é esse crescimento? Se fosse um ser humano, o ser humano ele cresce como se fosse uma parábola. Ele sai daqui e faz tipo uma curva. No artrópode lembra muito uma escada. Ele cresce, para. Cresce, para. Cresce e para. Ele vai fazendo isso, né? Cresce, para. E lembra muito uma escada. O que é que está acontecendo, prof, nesse crescimento? Aqui, quando ele está crescendo dentro da armadura. Só que chega um momento em que a armadura fica pequena. Assim como tua roupa um dia ficou pequena, lembra? Você teve que fazer o quê, prof? Você ficou com essa roupa? Não. Você trocou a roupa, ficou um tempo sem ela e colocou uma outra maior. Com os artrópodes é do mesmo jeito. Ele vai crescendo, dá uma parada porque topou, né, no esqueleto. Depois de um tempo ele troca de esqueleto para continuar crescendo. E vai fazendo isso por boa parte da vida, tá? Então isso aqui é para que você entenda. A gente pode chamar tanto de equidise quanto de muda, né? Muda sai até mais barato. O nome que você escolher, a nossa amizade continua a mesma. Sobre o sistema digestório, a gente já sabe que ele é completo, tem boca e ânus. Você pode ter seres carnívoros como as aranhas ou herbívoros como as borboletas, que vão ali coletar o néctar das flores. A digestão, né? Ela é extracelular. Em que sentido, prof? Ele digere por fora das células para depois engolir. Ou pode ser extracorpórea, como no caso de algumas aranhas, que jogam o veneno ácido, dissolve o bicho, faz tipo um milkshake, sabe? E puxa ele de volta. Certamente você já deve ter visto como é que acontece. Uma outra coisa interessante é que o sistema circulatório deles é aberto. Ô, prof, peraí, eu aprendi que o sistema aberto, o sangue, ele sai dos vasos e se mistura ali dentro do corpo. Exatamente. A gente aprendeu isso lá no grupinho dos moluscos. A gente sabe que esse sangue não tem cor. A gente brinca, né, dizendo que ele é tipo assim, incolor brancão e não transporta gases. Agora, prof, me diga uma coisa. Como é que eles vão respirar? Porque se o sistema é aberto, como é que funciona a respiração deles? Aqui que está o pulo do gato. E aí você vai pegar o seu melhor marca-texto e vai deixar destacado isso daqui que o prof está te dizendo. Gente, esses caras, eles vão ter uma respiração, principalmente para quem é artrópode terrestre, traqueal. Aqui debaixo desse besourinho, vocês também tem vários buraquinhos. O que é que acontece, prof? O ar entra por esse buraco, caminha por uma estrutura chamada de traqueia e já chega diretamente no músculo. Gente, é melhor do que o nosso. Em que sentido, prof? Quando você respira, o ar cai no sangue para depois ir para o músculo. Aqui não. O ar vai diretamente no músculo, o que, ó, aumenta muito a eficácia. Prof, então, eu posso dizer que a maioria tem respiração traqueal? Sim. Lembrando que você também tem muitos artrópodes de respiração branquial, que são aqueles que vivem na água. O sistema excretor, ele vai estar liberando normalmente ácido úrico, que é um compostozinho de nitrogênio que ele usa, né, para economizar água. O sistema nervoso deles também é ganglionar. Não é à toa que quando você, por exemplo, arranca a cabeça de uma barata, ela continua se mexendo, já que ela possui vários mini cérebros espalhados pelo corpo. Então, se você arrancar uma pata dela, você vai perceber que a pata fica mexendo durante um tempo. E quando você arranca a cabeça, ela pode viver até realmente 9, 10 dias e só vai morrer porque vai morrer de fome, já que é na cabeça que você tem a boca, né? Você tem os pelos sensitivos, você também tem as antenas que vão ajudar a dar uma percepção do ambiente. Então, toda essa parte é a estrutura nervosa. Como é que é a reprodução? São dioicos, ou seja, você vai ter macho e fêmea separados. A fecundação é interna, ou seja, o macho ele bota o gameta dentro da fêmea. E o desenvolvimento ele pode ser direto ou indireto. Como é que é isso, prof? O direto é quando o bebezinho ele já é praticamente igual ao adulto, ele só vai mudar de tamanho. O indireto é quando você tem uma larva. E aí a gente vai conhecer um termo que vocês já devem ter ouvido falar, chamado de metamorfose. Meninos, dependendo do artrópoda, né? Isso aqui a gente pensa muito no sentido do inseto. Você pode ter seres que não têm metamorfose, como as traças de livro, ó.
do jeito que ela nasce, ela só faz aumentar de tamanho, não mudou praticamente nada. Você pode ter uma meia metamorfose, que são os hemimetábulos, ó. Você percebe que esse gafanhoto, comparado ao grandão, basicamente a diferença foi a presença de asas. Agora você também pode ter a presença de uma metamorfose completa, que são os holometábulos, holo da ideia de total, tá? Como no caso das moscas, das borboletas, dos mosquitos, que eles têm uma fase de larva, uma fase de pupa, que ele fica no casulo, e depois a forma adulta. Tá, prof. Beleza. Então, metamorfose são essas modificações que acontecem com o passar do tempo. O que mais? Aí a gente entra na parte de classificação. Assim como nos moluscos e nos anelídeos, eles também têm alguns critérios para você classificar. O primeiro é a divisão do corpo, né? Dependendo de como o corpo se divide, você consegue entender. Depois, o número de apêndices, tá? Se vai ter pata, antena e quantos. E quais são as classes, prof? Você vai ter aí essas 5 coisas fofas. Prof, é muito. Se prepare, porque a gente tá só começando, tá? Inseto, aracnídeo, crustáceo, quilópodes e diplópodes representam esse grupinho. Mas basicamente o que é que a gente vai fazer aqui? Só entender a diferença entre esses grupos. O que é que um tem que o outro não possui. Então bora lá, prof. Na classe dos insetos, como é que se divide o corpo? Todo inseto, ele vai ter o corpinho dividido em cabeça, tórax, que seria o número 2, e o abdômen, que é o número 1. Então, olhou para um animal, um artrópoda, e viu que ele tem um corpinho dividido em 3 partes, você está vendo um inseto. Além disso, você vai perceber que ele sempre tem 6 patas, ou 3 pares, né? Essa região do tórax sempre tem 3 patinhas de cada lado, e também um parzinho de antenas. Prof, eu sei que alguns têm asas, é verdade? Sim, é verdade. Alguns podem sim possuir asas, como a mosca, como a borboleta, a joaninha, mas tem outros que não possuem, tá? Então você pode ver aí que, por exemplo, a formiga não tem asa, tá? Mas tá ali vivendo. Mas pelo menos um par de antenas, essa questão dos pares de patas e a divisão do corpo é sempre a mesma. O que mais que a gente sabe, prof? Nos aracnídeos, que é o que representa aquele grupo um pouco mais perigoso, já que é o grupinho do escorpião, da aranha, do carrapato, que tá aí na tela para vocês, do ácaro, que é um aracnídeo bem pequenininho que costuma entrar nos poros do seu rosto e algumas vezes desenvolver cravos. Aí, cuidado, hein? O que a gente sabe? O corpo deles, a divisão já é um pouco diferente. Ele já não vai ter uma cabeça, um tórax e um abdômen. O que acontece com eles é que a cabeça se fundiu com o tórax. É tipo aquele seu amigo bem cheião que a cabeça fica grudando no peito. Pronto, a gente diz que é um cefalotórax. Cefalo de cabeça, tórax, você tá ligado. Então, quando você olha para uma aranha, por exemplo, esse pedaço aqui de cima é o cefalotórax e essa outra que é a bolinha é o abdômen. Aqui no escorpião, mesma coisa. Essa parte inicial, ó, cefalotórax, e daqui para trás é o abdômen, que vai terminar lá no aguilhão. Todo aracnídeo, e aí você que curte Homem-Aranha com certeza vai saber disso, possui 8 patas ou 4 pares. E um detalhe bacana, eles não possuem antenas. Prof, eu já vi uma aranha com antena. Corra porque é o demônio. Não tem como um bicho desse ter antena. A boa parte, né, terrestres, eles têm os pedipalpos, que são essas pinças, né, que o escorpião tem para poder manusear o alimento, e as quelíceras, que é o que eles usam para poder se alimentar, tá bom? O que mais, prof? Nos crustáceos, o que a gente vai ter aqui de interessante? O corpo deles também tem essa mesma divisão. Se você olhar para cá, pro camarãozinho, você vê que essa região que muita gente chama de cabeça, tá errado, tá? Isso aqui é um cefalotórax, e o resto do corpinho dele é todo um abdômen. Na lagosta, mesmo esquema, ó. Essa parte de cima aqui seria o cefalotórax e o abdômen é todo esse restinho. O que a gente sabe? O número de patas é maior. Já são 5 pares. Prof, foi aumentando, né? Inseto tinha 3, aracnídeo tinha 4, crustáceo tinha 5. E também, esse daqui é o único grupo que vai ter 2 pares de antenas. Então são 4 antenas num único animal. Logicamente, eles são aquáticos em grande maioria, tendo poucos exemplares terrestres. E o exoesqueleto deles é um exoesqueleto que tem calcário, né? Rico em cálcio também. Por que isso, prof? Você já deve ter percebido que quando você pega num caranguejo e bate ali por fora, ele é muito rígido. Ele é bem mais rígido do que seria numa barata, por exemplo. Pega uma lagosta e tenta abrir na mão. Você vê que é muito rígido. Então tem esse cálcio ali revestindo o exoesqueleto. E nos quilópodas, prof? O que a gente sabe dessas coisinhas? Meninos, aqui é o grupinho das centopeias. E aí não é porque tem 100 patas não, tá? Poda vem de pé, de pata, isso aí tá ok. E quilo, né? Quilograma são o quê? 1000 gramas, então quilo vem de 1000. É só para dar uma ideia de que são muitas
patas. Agora veja, esses caras aqui vão ter cabeça e abdômen, tá aqui a cabecinha, tá aqui o abdômen, e não tem tórax. Um par de patas por segmento. O que é isso, prof? Vocês estão vendo que para cada anelzinho que ela possui, ela tem um parzinho de patas. E essa é a grande característica. Além disso, um parzinho de antenas bem longos. São animais carnívoros e predadores e que podem possuir veneno. Então, a lacraia é o mais famoso, né? Que tem uma picada extremamente dolorosa. E aí, aqui no finalzinho, o grupo dos diplópodas. Prof, qual é a diferença dele pro anterior? Eles têm cabeça e abdômen. Tem um parzinho de antena, só que ele é bem mais curto, mas a grande diferença para você deixar anotadinho aí no seu caderno, você que está tomando anotações, é que eles vão ter 2 pares de patas por anel. Enquanto que o quilópoda tem um parzinho em cada um daqueles anéis, esses animaizinhos aqui eles vão ter 2 pares de pata. O famoso embuá, né, é um dos mais comuns. E ele é herbívoro, né, não faz mal, a não ser que você bote na boca, né, pode dar um probleminha. E quando ele está ameaçado, né, pode se enrolar. E se você curtiu essa aula, por favor, fica ligado na nossa playlist, né, para contemplar todo o reino animal. Fica aí, que daqui a pouquinho tem mais. Um abraço, valeu!